Bem, aqui eu vou tentar explicar essa aula de registro intraoral, que é um pouco difícil mesmo de visualizar, ainda mais com várias informações aqui. Primeiro, para que serve, né, o nosso registro intraoral? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Registros intraorais são um conjunto de procedimentos que buscam definir parâmetros para a confecção da prótese total. O que isso quer dizer? Quando a gente tem um paciente dentado, se a gente precisa fazer uma prótese para ele, se for um paciente que precisa de uma PPR, por exemplo, a gente tem os outros dentes como parâmetro. A gente já sabe, por exemplo, qual a altura que vai ficar o dente que eu vou colocar, qual a inclinação que ele vai ficar, baseado no quê? Nos outros dentes, entendeu? Mas quando a gente tem um paciente edentado, que não tem dente nenhum, que parâmetro que eu vou usar? A gente tem aqui, paciente dentado, poxa, onde que vai ficar o meu canino? Onde que vai ficar o meu molar? Qual vai ser a altura que ele vai ter? Então, para isso que a gente faz os registros intraorais. Os registros intraorais podem ser feitos com placa base e plano de cera, beleza? Então, a placa base, basicamente, é tipo uma moldeira individual que a gente faz, mas ela não possui alívio e nem possui o cabo, certo? A gente vai compactar ali aquela resina acrílica, fazer uma bolacha entre as placas de vidro e vai levar lá em cima do modelo que a gente tem, apertar assim, beleza? E esperar esfriar. Essa é a placa base que representa a base da nossa prótese, da nossa futura prótese, certo? Ela vai ser feita de resina, e pode ser autopolimerizável, termopolimerizável, fotopolimerizado, enfim. E o plano de cera, que é basicamente um bastão de cera que a gente vai usar, cera 7 ou cera 9, que vai servir de guia ali para os dentes artificiais que a gente vai usar. Ele basicamente vai representar a gengiva ali do paciente, certo? E onde que... a gengiva junto com os dentes, na verdade. Mas ele representa ali a altura, a largura, vocês vão ver o que a gente vai fazer aqui. Esse plano, aí como é que faz? A gente faz essa placa base, coloca em cima do nosso modelo, e em cima dessa placa base que vai estar em cima do modelo de trabalho, a gente vai colocar esse bastão de cera 7, beleza? Esse bastão de cera 7, ele vai ter que ter duas características importantes. O centro desse bastão, o centro dessa cera, dessa placa de cera, vai ter que estar alinhado com o topo do meu rebordo. Então, deixa eu ver se consigo dar um exemplo aqui. Faz conta que o dedo é o bastão de cera, certo? Então, o centro dele tem que estar alinhado aqui com o topo do rebordo em posterior, certo? Então, vai ficar mais ou menos assim. Enquanto que anterior, ele não vai estar alinhado, ele vai estar um pouquinho mais para frente. Quanto mais para frente? 12 milímetros, certo? Então ele precisa ter um avanço anterior de 12 milímetros e em posterior ele tem que estar alinhado com o topo do rebordo. São características importantes que a gente vai ver agora. Por que a gente faz isso? Aí, beleza. Quais são os 10 passos que a gente precisa realizar para conseguir definir quais são esses registros intraorais que vão ajudar a gente a montar os nossos dentes artificiais na nossa prótese? O primeiro é a inclinação axial. A gente sabe que nossa boca, os nossos dentes, eles possuem certa inclinação, principalmente os anteriores, têm uma inclinação para vestibular. E o que essa inclinação diz pra gente? O que ela nos ajuda? A inclinação para vestibular desses dentes anteriores, ela meio que ajuda na inclinação do lábio, no suporte do lábio superior. Então, se a gente tem um paciente edentado, esse lábio vai ser muito mais para dentro do que um paciente que tem dente, certo? Então, a gente precisa ter esse suporte do lábio superior. E quem que vai ajudar a gente num paciente edentado, né, enquanto a gente estiver confeccionando a prótese, quem que vai dar esse suporte aqui? O que a gente pode fazer? A gente consegue, por meio daquela técnica lá do avanço anterior de 12 milímetros, esse avanço aqui é justamente para quando eu encaixar tanto a placa base quanto o plano de cera por cima dentro da boca do paciente, eu preciso ter esse avanço aqui de uma forma que o ângulo formado entre o meu nariz e o meu lábio superior seja de mais ou menos 90 graus, entendeu? Então esse avanço de 12 milímetros é importante para isso. Ele meio que vai dar o norte que a gente vai ter na hora que for colocar os dentes artificiais. Os dentes artificiais vão ter que ficar naquela inclinação, beleza? Por isso que o primeiro passo é definir a inclinação axial. Depois a gente vai definir a altura incisal dos meus dentes anteriores, certo? Que é basicamente a quantidade de cera anterior que deve aparecer num paciente relaxado. Então a gente pede para o paciente relaxar, ele vai estar com a boca semi-aberta, aí a gente visualiza aqui. Poxa, quanto de cera eu preciso retirar ou quanto de cera eu preciso acrescentar? Em pacientes mais idosos,
os dentes inferiores aparecem mais do que os superiores, então a gente precisa desgastar mais aqui essa cera superior, entendeu? E uma coisa, do passo 1 até o passo 8, a gente vai falar só sobre o plano de cera superior. A gente não usa, não mexe no plano de cera inferior, certo? A gente só tá falando do superior. A gente só vai falar do inferior junto com o superior a partir do 9. Então 9 e 10 é superior e inferior. Do 1 ao 8 é somente superior, beleza? Que a gente só faz alterações no superior. Beleza? Então aqui, se o paciente for idoso, a gente vem e desgasta mais esse superior. Para quê? Para que os inferiores apareçam mais que os superiores, né? Para que não fique uma prótese muito artificial. Em homens, aparece mais inferior do que das mulheres. As mulheres tendem a aparecer mais os dentes superiores. Beleza? Então, definida essa altura incisal, a gente vai definir ali o plano oclusal anterior e o plano oclusal posterior, que é o passo 3 e passo 4. Plano oclusal anterior, a gente basicamente tem que traçar uma linha, tem que ficar, essa linha do plano oclusal anterior tem que ficar paralelo à linha bipupilar do paciente, certo? Enquanto que no plano oclusal posterior, essa linha do plano oclusal posterior tem que ficar paralela ao plano de Camper, certo? Simples e pode cair na prova. O corredor bucal, como que a gente define o corredor bucal do paciente? Que é justamente quando o paciente dá um sorriso de frente, o escuro, né, que aparece aqui na borda, no rebordo. Como que a gente define esse corredor bucal? Esse corredor bucal vai ser definido lá naquela técnica que a gente fez aqui no início, né? Além dos avanços de 12 mm, lembra que eu falei que o centro do meu plano de cera tem que estar alinhado com o topo do rebordo. Então, esse alinhamento que a gente faz, ele ajuda a gente a definir aí um corredor bucal para o paciente. Então, fazendo isso daqui, o corredor bucal já vai estar definido. Como que a gente define a linha média nesse paciente edentado? Então, a gente vai entrar com o nosso plano de cera em cima da placa base, dentro da boca do paciente. E essa linha média a gente vai fazer um traço assim, bem justamente na linha média do paciente, com alecron, então com fio dental. Aí como que a gente define melhor essa linha média para ficar tipo bem estético? A gente pode ir no olho, né, tentando olhar ali um traço mediano assim no paciente, ou a gente pode usar como referência o freio lingual, que ele é o melhor, segundo o professor, o melhor para ser usado como referência. A gente levanta a língua do paciente, olha onde está a direção do freio lingual e vem com a alecron ali no plano de cera e traça assim. Isso vai indicar para a gente, quando a gente for fazer a prótese, que ali vai ser o meio da minha prótese. Então, de um lado de cá eu vou ter um incisivo central e do outro lado eu vou ter outro incisivo central, certo? É justamente o meio ali do sorriso do paciente. A linha de canino. Onde que vai estar esse canino? A gente vai ter 3 métodos que a gente pode usar, que é esse daqui que a gente usa como referência, a comissura labial. Então a gente coloca o paciente relaxado, e quando esse paciente relaxar, a gente vai ter dos dois lados a comissura labial, certo? O ponto de encontro do lado superior com o lábio inferior, e a gente vem com a alecron e traça aqui uma linha nessa comissura, certo? Na verdade, no plano de cera que está perto dessa comissura. Isso vai indicar pra gente a distal do possível canino que a gente vai colocar depois, certo? Então isso daí é uma referência que a gente pode usar, a comissura labial. A outra referência que a gente também pode usar é a tangente à asa do nariz. Então a gente pega a asa do nariz do paciente, traça uma tangente até aqui a área do plano de cera, vem com a alecron e marca, tanto de um lado como do outro. Isso daqui representa pra gente, não a distal do canino, mas representa pra gente o topo do canino, a ponta da cúspide do canino. E o outro método seria esse daqui que a gente traça uma bissetriz do ângulo entre uma tangente da asa do nariz e o sulco nasolabial, que é o bigode chinês lá. Então, traçando essa bissetriz vai dar pra gente lá no plano de cera. A gente vem com a alecron e marca aqui, é porque aqui tá fora da proporção, né? Era pra estar mais pra dentro aqui, perto do plano de cera. Vai dar pra gente ali também a marca da distal do canino. Então, esse A e esse C, a gente consegue a mesma coisa, marcar a distal do canino que a gente vai colocar ali. Enquanto que o B marca a ponta da cúspide desse canino. Pra gente marcar a linha alta do sorriso, que é quando o paciente sorri, onde que vai estar a linha cervical desse dente, a gente basicamente pede pro paciente fazer um sorriso forçado, depois a gente vem com a alecron ou com um lápis, não sei como é que ele marca, e marca aqui o limite do lábio superior, pra gente saber onde que vai ter que ser a linha alta do sorriso desse paciente. Agora, para os últimos 2 passos, agora a gente vai precisar dos inferiores, certo? Do plano de cera inferior.
Primeiro a gente tem que determinar a dimensão vertical. Então o que a gente faz? Como eu falei, a gente não pode mais mexer no superior a partir de agora. Então tudo que a gente for ajustar vai ter que ser no inferior. Como que a gente ajusta a dimensão vertical dos pacientes? A gente tem que entrar com o superior, com a placa base e o plano de cera superior, a placa base e o plano de cera inferior dentro da boca do paciente. Quando a gente adentrar com eles dentro da boca do paciente, vocês entendem que ele vai conseguir uma certa altura que antes ele não tinha, porque agora a gente tem, é como se o plano de cera fossem os dentes ali, fazendo o papel dos dentes. Então ele vai subir ali a dimensão vertical. Mas qual vai ser a dimensão vertical ideal para esse paciente? A gente tem 4 métodos de determinar essa dimensão vertical. O método métrico, que é pela correspondência dos terços faciais. Então a gente tem que ter o terço facial superior igual ao médio e igual ao inferior. Então a gente faz esse cálculo, né, para descobrir mais ou menos qual vai ser a altura que a gente vai deixar ali no terço inferior. Aí ou a gente desgasta o inferior, né, ou a gente acrescenta cera ali para determinar essa altura certinho. Outro método é o método fisiológico, que a gente usa ali o compasso de Willis para desgastar o inferior. Esse método fisiológico diz pra gente que a gente tem que ter uma diferença entre DVO, que é a dimensão vertical de oclusão, e a DVR, que é a dimensão vertical de repouso, de 3 milímetros. Então a gente calcula esses 3 milímetros com o paciente, com os planos de cera dentro da boca do paciente, e tem que dar 3 milímetros. É um pouco mais difícil de entender isso daqui. O método estético é do jeito que o dentista gosta, do jeito que ele acha mais bonito. E o método fonético é mais usado como confirmação. É basicamente, depois que a prótese estiver pronta, você coloca a prótese dentro da boca do paciente e pede para ele falar alguns fonemas. E ele tem que falar de uma forma boa, não pode atrapalhar a fala dele. Então, se estiver atrapalhando, você tem que refazer a prótese. Se não estiver atrapalhando, significa que a prótese está ok, está com a dimensão vertical boa. Já por último, a gente tem aqui como que a gente vai definir a relação cêntrica do paciente. Então, basicamente, a gente vai colocar o paciente, primeiro vai colocar os 2 planos, certo, de cera dentro da boca do paciente, vai colocar o paciente em posição cêntrica com aquela técnica lá até esqueci o nome da técnica, mas aquela técnica lá bimanual, que a gente empurra o queixo do paciente. A gente tem que fazer 3 picotes no plano de cera superior e 3 cavidades compostas com resina acrílica no inferior. Por quê? Esses picotes vão ser cavidades, certo? E aqui a resina acrílica ela vai estar fluida ainda. Então, quando a gente colocar o paciente em relação cêntrica, a resina acrílica que está fluida ainda vai adentrar dentro dessas cavidades, dentro desses picotes que a gente fez no superior. E vai ficar mais ou menos assim, olha. A gente vai ter o inferior com 3 dentes, certo? 2 posteriores, porque aqui está em uma visão quase que frontal. Então a gente vai ter o inferior com 3 dentes de resina acrílica adentrando 3 picotes feitos no superior. O que isso significa? Que isso daqui, que a gente vai obter depois, é basicamente a relação cêntrica do meu paciente. São os planos de cera em relação cêntrica. Aí, beleza, a gente terminou os 3 passos. O que a gente faz com isso daqui? A gente leva isso daqui no articulador. Que é justamente para a gente montar toda a relação do paciente no articulador. Aí o paciente vai para casa, não precisa mais tratar com ele agora, e ele só volta quando a prótese estiver pronta. A gente leva aqui o plano de cera superior e inferior lá para o articulador, beleza? E o articulador tem que ter essas características aqui, olha, proedentado. Guia condilar em 30 graus, ângulo de Bennett em 15 graus. Enfim, essa característica é importante porque ele perguntou na prova. Mas é basicamente isso. Eu acho que eu consegui explicar a parte de registro intoral.